O canal Educação e Business está no ar. E não se esqueçam, é o momento de mudar sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. E hoje, em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista utilizando máscaras, visando, é claro, a proteção coletiva. E o entrevistado de hoje é Luiz Oscar Vitale Jacó, prefeito de Amparo entre 2013 e 2020. Através dessa entrevista, faremos um balanço do seu governo aqui na cidade de Amparo. Jacó, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Uma alegria muito grande, professor Giovanni, meu agradecimento à Unifia, que é orgulho para o município de Amparo e toda a nossa região, recebendo os alunos aqui na nossa Amparo há muitos e muitos anos, orgulho da nossa cidade, presta relevantes serviços também à nossa sociedade. Nós que agradecemos sua presença, Jacó. Falaremos aí de vários temas relativos ao seu governo, mas eu gostaria de iniciar essa entrevista com uma pergunta genérica. Se o senhor tivesse que resumir os 8 anos de mandato, como que o senhor avaliaria? Perfeitamente. É importante que as pessoas saibam e entendam. Eu creio que a maioria saiba do momento delicado que o país passou nos anos de 2014, 15 e terminamos agora, há pouco tempo, com a mudança nas eleições do governo federal. O país passou por um momento muito delicado para resumir, a Operação Lava Jato, da qual eu sou favorável, passou o país a limpo. Então, eu fui prefeito justamente nesse momento, no momento delicado do nosso país. Muita crise, escassez de recurso, os orçamentos de todos os municípios brasileiros caíram e isso prejudicou muito o dia a dia dos governantes, dos prefeitos. Então, nós sofremos também. Eu peguei um orçamento com restos a pagar de 17 milhões e 900 no ano de 2013, terminei de pagar no ano de 2014, em agosto de 2014. Quando nós começamos a respirar, que foi final de 14, 15, 16, 17, queríamos fazer o nosso governo, foi um momento de crise, que parou de ter recursos no Brasil inteiro, e nós sofremos com isso. Então nós fomos um governo num momento muito delicado do país, mas mesmo assim conseguimos investir muito na educação, conseguimos honrar o salário do servidor público municipal, conseguimos honrar todos os nossos fornecedores. Até o dia 31 de dezembro do corrente ano, quando eu deixei o governo, em 2020, não ficou nenhum recurso, não ficou nenhuma dívida para o município de Amparo. Todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, pela Câmara Municipal. Então, no que diz respeito à administração pública municipal, eu acho que nós fizemos a lição de casa. Tudo bem, Jacó. Vamos dividir essa entrevista em alguns temas, né? O primeiro tema que eu gostaria de abordar com o senhor é a educação. O senhor comentou agora sobre a educação. Então, quais foram os avanços, né, do seu governo com relação ao nível salarial dos professores? Podemos até avançar o seu raciocínio com relação aos servidores em geral da área da educação. Exato. Eu tenho aqui eu fiz até uma anotação que a minha secretária, a Magda, que me ajudou muito, fez um trabalho maravilhoso frente à secretaria, Magda Bélix. A Magda Bélix, quando ela era secretária no município vizinho de Pedreira, ela foi a melhor nota da educação na região metropolitana. Amparo não faz parte da região metropolitana. Pedreira faz. E ela era secretária municipal. E por 3 anos consecutivos, foi a melhor nota de toda a região metropolitana. Por isso eu fui convidar a Magna para ser a nossa secretária da Educação. E por 8 anos ela cumpriu esse papel. Eu me recordo como se fosse hoje, quando a gente chegava no Ministério da Educação em Brasília, na Secretaria de Estado da Educação em São Paulo, Amparo era reverenciado, e não pelo Jacó, que eu sou da executiva estadual do partido, eu sou presidente do partido em Amparo,
Então eu achava que, puxa vida, é o meu prestígio lá. Não, era o prestígio da secretária da Educação da Magda. E era reconhecida. E o prestígio dela fez com que Amparo conseguisse algumas coisas, obras importantes como as creches, alguns recursos especiais, ela conseguiu melhorar o valor do transporte de aluno, mas realmente dos professores, eu fiz uma anotação aqui que a Magna me passou. Em relação ao salário dos professores, está contemplado no plano de carreira do magistério no final de 19, quando foi enviado para a Câmara Municipal. Ocorre que no final de dezembro o MEC publicou um novo piso salarial, com aumento de 12,38%. E precisamos retirar da Câmara para fazer um novo reenquadramento. Foi feito, mas não pudemos enviar novamente por causa da pandemia. Então tivemos esse problema sério devido à pandemia. Mas dizer que a educação em Amparo, eu faço muita pesquisa política e pesquisa para satisfação da população, até para mim saber que caminho tomar. E sempre a educação em Amparo foi elogiada. Então, também cumprimos, fizemos a lição de casa no que se refere à educação no município de Amparo. Tá bem. Jacó, o senhor tocou num ponto muito importante e extremamente atual, né, a questão da pandemia. Né, e muito se discute, né, do déficit educacional que está sendo gerado em razão dessa pandemia. Como o Amparo se portou no seu governo com relação a essa questão? Né? O município conseguiu atender todos os alunos da rede municipal de ensino? Conseguiu. Ela fez lá uma estrutura, os kits, a merenda escolar foram distribuídos, material de higiene e limpeza, algumas famílias também foram beneficiadas. Infelizmente, os recursos são escassos, o país, como eu disse, a gente estava começando a recuperar no final do ano retrasado, o país estava começando a aquecer, aí veio a pandemia. Nós tivemos que investir muito na pandemia. Então, as outras secretarias realmente foram prejudicadas. Mas na Secretaria da Educação também, repito, foi feita a lição de casa com muita dedicação da nossa rede, dos nossos professores, dos nossos diretores, dos nossos funcionários. Nós conseguimos passar por esse momento tão delicado e continua sendo feito esse trabalho que nós temos acompanhado. Vocês chegaram a desenvolver um estudo do percentual de alunos atendidos, Jacó, durante essa fase da pandemia? Mais ou menos 5 mil alunos. 5 mil alunos, o que corresponde a quantos por cento? Acho que todo 100% da nossa rede. Ok. Analisando a questão da educação, né? Mais uma pergunta a este título, Jacó. Olhando para trás, né, quando nós terminamos um projeto, né, ou encerramos um projeto, nós temos o hábito de olhar para trás e verificar o que foi feito. Existe alguma coisa que o senhor julga que queria ter feito e não foi possível com relação à educação? Não, muito orgulho da nossa equipe, de toda a nossa rede municipal de educação. O Jorge Paulo Leman, que é de uma fundação muito importante, escolheu o município de Amparo para desenvolver um projeto que foi premiado e reconhecido nacionalmente. Eu repito, o Ministério, a imagem do município de Amparo, dentro do Ministério da Educação em Brasília e dentro da Secretaria de Educação em São Paulo, já nos passa um atestado. A educação em Amparo ela é muito respeitada. Então isso nos orgulha muito, mas é devido ao quê? Ao esforço, ao carinho, à atenção e dedicação do servidor público municipal, principalmente os da área de educação, os nossos diretores, professores, a nossa secretária, a equipe técnica que cuida da educação, eles se dedicaram muito. E então fez a diferença no município de Amparo. As pesquisas são claras, os pais, os familiares, os próprios alunos estão satisfeitos. A merenda de Amparo, na minha gestão, era modelo, espero que continue. Era uma merenda muito aprovada por todos, pelos alunos, pelos órgãos fiscalizadores e principalmente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em diversas reuniões que eu participei,
com técnicos do Tribunal de Contas e outros prefeitos, Amparo sempre era citado como modelo. Existe uma avaliação, uma nota que os auditores do tribunal fazem. No centro da cidade, normalmente, no município, é uma nota. Nos bairros é outra nota e na zona rural é outra nota. Ela vai caindo. Amparo não. Toda ela é igual. A mesma nota que tem nas escolas do centro tem nas escolas da zona rural. Então, todos os professores, toda a rede, toda ela é dedicada. E isso atestado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, isso nos orgulha muito. Ok. Jacó, vamos partir para um outro tema agora, a prestação do serviço público municipal. De uma forma geral, que avaliação o senhor faz do seu governo com relação à prestação do serviço público na cidade de Amparo? O que acontece hoje? Nós temos um sucateamento do patrimônio público, do equipamento público do dia a dia do servidor público. Por exemplo, tecnologia. Os nossos equipamentos são do ano 2000. O servidor da prefeitura, ele está lá funcionando com 10, 15 ventiladores. É inadmissível. Hoje são equipamentos mais modernos, menores, só que a prefeitura não tem condições de comprar. Todos os municípios do Brasil que têm capacidade fazem empréstimos. Isso é normal, sempre foi feito. Todo município faz. Nós tivemos um problema, inclusive o atual prefeito criou e liderou um movimento na Câmara Municipal para não aprovar fazer o empréstimo. Olha só como hoje eles vão sofrer. Nós não conseguimos dar mais agilidade para o cidadão. Porque o equipamento é obsoleto, computadores antigos, computadores velhos, o servidor, como eu falei, amarrado no arame. Isso é inadmissível, tem que se investir em tecnologia. Hoje você vai num postinho de saúde, perde o seu prontuário. E a ideia era o quê? Fazer tudo eletrônico, tudo moderno. A criança ia ter aula em casa, ia ter acesso gratuitamente. Com tecnologia em todo o município de Amparo, sinal de internet, zona rural do município de Amparo, toda ela era para ser atingida através de tecnologia. E a gente tinha esse projeto muito bem feito, muito bem elaborado, câmeras de monitoramento para a segurança do cidadão, todas as entradas da cidade. Mas aí, numa liderança do atual prefeito, Martins, ele fez um trabalho na Câmara e não aprovaram esse projeto. Então, Amparo hoje está sofrendo com isso. Ele vai ter que investir. Da onde ele vai tirar recurso? O município não tem recurso para isso. Nem que ele faça um milagre, vai ter que tirar de alguma secretaria. E não tem. Para esse valor, para esse investimento, não tem. Então, eu acho que o que tem que ser feito hoje é investir em tecnologia para poder melhorar o atendimento à nossa população. Tecnologia na zona rural, tecnologia em todas as escolas, fibra ótica, segurança, vai melhorar para atrair indústria. Hoje uma empresa, quando vem para Amparo, quer saber como a cidade está servida de tecnologia, o que tem, o que não tem, onde ela vai poder, por quê? A comunicação é mundial, tá aí, a gente vê hoje a internet, os atrasos, as modernidades, e Amparo tem que estar nesse meio. Por quê? Quando da duplicação da rodovia SP-95, da segunda faixa Amparo, Morungaba, Itatiba, Amparo, Tuiuti, Bragança, as empresas passaram a olhar diferente para o município de Amparo. Elas estão olhando com outro carinho. Empresas estão se instalando no município de Amparo. Agora, no final do ano passado, nós concedemos alvará para 5 maiores empresas mundiais de transporte. Estão instaladas aqui em Amparo. A Química Amparo está investindo numa tecnologia 5K. Vai ter um equipamento mais moderno da América Latina. Vai ser instalado aqui em Amparo. E isso vai fazer atrair mais mão de obra, vai atrair mais tecnologia e o município de Amparo tem que acompanhar essa modernidade, essa tecnologia para a gente poder acompanhar a modernidade do mundo. Ok. Jacó, houve uma exposição pública do atual prefeito, Carlos Alberto, com relação a inúmeros veículos da prefeitura em sinal de aparente, diga-se de passagem, abandono, né? O que explica essa situação, Jacó?
não tem segredo. Acontece o seguinte, o prefeito, eu notei que ele não tem muita experiência administrativa. Ele sabe, ele deveria saber que todo município tem a sua frota antiga. A frota de prefeitura não é que nem o nosso carro particular que você compra, você cuida, só você dirige, está na garagem, você manda fazer revisão na sua oficina de confiança ou na concessionária. Serviço público não, todo mundo dirige, pega, os veículos têm 100 mil quilômetros em 6 meses, 200 mil quilômetros em 1 ano. O carro da gente é 10 mil quilômetros desde quando você compra zero até o final. Então, se você olhar os veículos, o patrimônio, são veículos que não foram comprados na minha administração, tem 10, 15, 20 anos. Tem alguns comprados pelo César, pelo Paulinho, e esses veículos eles vão até o final que dá para usar e depois eles vão encostando. Esse veículo você não pode vender assim simplesmente para pôr à venda. Tem que ser feito o patrimônio, são todos patrimoniados, tem que ser feito um documento, isso tem que ir para um leilão. Então isso tem que ser feito. Agora eu não entendi o que ele quis dizer pondo aqueles veículos, ou tentou, que nem do museu, por exemplo. Quando o museu passou por uma reforma, os veículos, patrimônio do município de Amparo, cultural, histórico, estavam no Museu Bernardino de Campos. O Museu Bernardino de Campos é do estado de São Paulo, não é da prefeitura. O nosso grupo político conseguiu dinheiro, recurso, no governo estadual para fazer a reforma, na época do então prefeito Paulinho Miota, que foi pedir para o deputado estadual Barros Munhoz. E o Barros Munhoz conseguiu o recurso para o Paulinho iniciou a reforma do museu e no nosso governo foi terminar essa reforma. Só que o governo do estado, hoje sim é um museu. Antes era uma sala de curiosidades. A minha família doou uma caneta, a sua família doou uma peça que era do vovô, a família do amigo doou não sei o quê, uma cadeira de dentista. Aquilo era curiosidades, não era um museu. Então, Amparo tem que ter um outro espaço maravilhoso, como o Bernardino de Campos, para levar todo aquele patrimônio para uma sala de, vamos chamar um nome, pode até ser museu amparense, ou sala de curiosidades, de doações de famílias amparenses, porque tem que ficar exposto. Eu tenho orgulho de ir lá e ver a plaquinha, família Vasco de Toledo, família Pinto Lima, que doou tal. Só que isso não é museu. E o governo, não tem como eu lá e falar, não, a gente quer que seja como antes. É do Estado, eles têm autonomia. E hoje sim, ele é um museu. E são itinerantes as exposições, tem o acervo técnico, tudo que tinha no museu está guardado no museu. Aquele material que diz o prefeito que foi achado, não é verdade. Ele usou de uma inverdade para tentar agredir o nosso grupo político, falou que achei o material. O material não estava escondido. Na transição, o nosso secretário Délcio Brioso mostrou para o secretário Paulo Fernandes aonde estavam os veículos. Eles sabiam que estavam lá, estavam armazenados, cobertos, não era o local ideal, eu reconheço, não era o local ideal, mas era o que tinha. O Paulinho Miota achou por bem levar naquele local e lá ficou. E eu conheço um pouquinho de carro, sei que se ficar mexendo muito, quebra, danifica. Eu falei, só vai tirar esses carros daqui, na minha gestão, se for levar para restaurar. Só que para restaurar custa uma fortuna. Eu tentei com a iniciativa privada, com colecionadores, tentei com a GM, tentei com a Chevrolet, com a Ford, um recurso, mandei carta, mas quem que vai restaurar carro de uma cidade? Então é isso aí, mesma coisa os carros antigos que você me perguntou. É uma frota que prestou serviços ao município de Amparo, só que não compensa mais arrumar, fica muito caro. E eu não entendi por que ele fez aquela exposição, porque toda a prefeitura do Brasil tem a sua frota que prestou serviços e ela tem que ser leiloada. Então eu não entendi. Eu sei que ele tem costume de carros antigos. Lá na rua Rio de Janeiro, na rua Pernambuco, tem uma coleção de caminhões, de carros antigos lá que eles têm expostos ao público. Lá, que ficam na rua e dentro do terreno dele. Então eu não sei se ele quis fazer igual, que é o que comentam na cidade. Acho que ele quis
fazer uma homenagem para alguém lá da Rua Rio de Janeiro, da Rua Pernambuco. Eu acho que pode ter sido isso, porque até agora eu não entendi que recado ele quis dar. Diz que o quê? Que foi mau uso do nosso governo? Eram carros que não tinham, carro de 20 anos, 25 anos, máquinas, equipamentos. Não entendi até agora qual foi o recado que ele quis passar para o município de Amparo. Inclusive, a grande maioria da população de Amparo também ficou abismada de ver aquilo lá tomando espaço num lugar público, crianças brincando, correndo risco de vida ali no Paço Municipal. Ele pôs uma carretinha, uns tratorzinhos, as crianças ficam brincando lá, que eu acho que é muito perigoso. Jacó, ainda com relação à questão do serviço público, da prestação do serviço público, né? Concessão do SAI, por que é que não avançou? Também o prefeito, ele fez um movimento muito grande no município de Amparo e foi o vencedor. Ele conseguiu barrar aí a concessão do SAI. Só para dar um exemplo para quem estiver nos assistindo. O SAI, o Serviço de Água, que é outro nome no município de Limeira. Limeira tem 350 mil habitantes. Amparo, 70 mil. Quantos funcionários tem o Serviço de Água de Limeira? 200 funcionários. No Serviço de Água de Amparo, 190. Quantos funcionários afastados tem no Serviço de Água de Limeira? 1. No de Amparo, no decorrer do ano, 70 funcionários afastados. Então, o SAI é orgulho do município de Amparo, respeita o SAI, os relevantes serviços que foram prestados ao município de Amparo, só que o SAI está obsoleto, não houve investimento. E não adianta vir falar que foi nos últimos 8 anos, no decorrer dos anos. No governo do César e do Paulinho, eles passaram a fazer a coleta do lixo do município de Amparo. Isso resultou também mexeu na economia da autarquia. O que acontece? O SAI, quando a gente pensou na privatização, é para modernizar, para trocar toda a rede do município de Amparo. No governo de 12 anos, foram trocados 4 quilômetros da rede do município. No nosso governo, em 8 anos, trocamos 30 quilômetros da rede do município, com investimentos que eu consegui no governo do estado e no governo federal. Só que isso não representa 5% da rede de Amparo, que ela está toda obsoleta, é ferro fundido. Vai dar problema, vai dar muito problema. E o município não tem dinheiro para investir em saneamento básico. O município de Amparo, o SAI, não tem capacidade para contrair um empréstimo para deixar o SAI como ele tem que estar. E eu tenho certeza que o prefeito vai fazer a concessão e ele vai vir com a seguinte conversa: não, agora eu vou fazer do jeito correto, do jeito transparente. Ele vai vir com algum discurso. Nós fizemos, era para fazer uma audiência pública. Nós fizemos 4 audiências públicas. Toda a sociedade participou, todas as associações, as entidades participaram, mas infelizmente também política pessoal do prefeito, do atual prefeito, que foi contra essa concessão, mas ele vai fazer, tenho certeza disso. Jacó, um outro tema muito debatido, né, dentro ainda do seu governo, foi a questão da taxa do lixo, né? O seu governo tentou aí implementar a taxa do lixo, né? Ela não vingou, evidentemente, como todos sabemos, né? Mas qual o desdobramento disso a partir agora dos próximos anos? Existe um promotor do Ministério Público de Campinas, do Meio Ambiente, ele esteve aqui em Amparo e falou: os prefeitos têm medo da população, têm medo de cobrar taxa. A taxa tem que ser cobrada. Quem é responsável pelo destino final do lixo é o gerador. Eu pedi a palavra, falei: olha, senhor Rodrigo promotor, eu não estou aqui para ter medo de ninguém, eu fui eleito pelo povo de Amparo. Se o senhor está falando que tem que ter a taxa, porque se o senhor não fizer a lei, eu vou entrar com uma ação civil pública contra o senhor. Eu falei: se eu fizer a lei e os vereadores não votarem, eu entro com uma ação contra os vereadores. Ele não entrou e nem procurou os vereadores naquele momento. Mas eu tive a coragem de fazer, porque eu fui eleito pelo povo de Amparo. Eu tive que fazer porque é uma lei que tem que fazer. O gerador do lixo é o responsável. Eu expliquei. Nós já pagamos imposto,
já pagamos IPVA, tudo que você imaginar a gente já paga. Vai criar mais uma, eu sou contra. Mas é uma lei, tem que fazer, é obrigado. E, infelizmente, também uma articulação do prefeito, que eu quero ver como é que ele vai fazer agora, no decorrer dos anos, que entre em vigor a lei que tem que cobrar a taxa do lixo. Então, essa taxa do lixo, a tendência é que ela seja realmente cobrada. Exatamente, ele vai ter que mandar um projeto de lei para a Câmara e vamos ver como é que os vereadores vão se portar. Tá bem. Vamos pular para um outro tema bastante importante, Jacó. Saúde. Que avaliação o senhor faz do seu governo com relação ao aspecto da saúde do município de Amparo? O que eu vou comentar com vocês agora, com os telespectadores, é científico, é de pesquisa científica. Nós reabrimos o Hospital Grêmio Beneficência Portuguesa. Ele estava fechado há muitos anos, na administração passada. Quando nós assumimos, fomos procurados pelo então presidente, que tinha acabado de assumir. O presidente do Grêmio tinha renunciado, o doutor Fernando Casotto assumiu a presidência e me procurou no dia seguinte à eleição. Falou: Jacó, eu sei que você tem um carinho pelo Grêmio e que você comentou que tinha vontade de reabrir. Então, eu estou te procurando para a gente trabalhar em conjunto. Eu falei: conte comigo. A nossa equipe, até foi a Michele Câmara, minha secretária municipal, que prestou relevantes serviços à população de Amparo, trabalhou de manhã, à tarde e à noite. Eu me recordo, no ano de 2013, eu ia embora da prefeitura, eu tenho esse costume, eu sempre trabalhei até mais tarde, 9, 10 da noite. Ela estava lá com a equipe dela trabalhando o ano inteiro, montando uma estrutura para reabrir o Grêmio. E conseguimos reabrir o Grêmio. E eu sempre falei para a diretoria dos dois hospitais, os dois hospitais não podem concorrer, porque quando um está bem, o outro está mal. Quando o outro está mal, o outro está bem. Então, não pode haver concorrência. Um hospital cuida de um assunto, de um tipo de doença, e o outro hospital de outro. A Santa Casa, que tem uma estrutura maior, as coisas mais graves, e o Grêmio dá o apoio. Só que no decorrer dos anos, o Grêmio começou a fazer mais parceria com a iniciativa privada. Hoje o Grêmio não está mais atendendo como deveria o SUS, só que recebe dinheiro do SUS. Então isso tem me incomodado um pouco, deixei transparente isso, mas é uma tendência. A diretoria do Grêmio Beneficência acha por bem fazer parceria com a iniciativa privada, particular. Então todo mundo que vai lá me liga reclamando que, poxa vida, eu fui no Grêmio e me mandaram para Santa Casa. Então a reabertura do Grêmio foi um grande legado do nosso governo. Por mais que agora ele esteja deixando de atender o SUS, que a tendência que a gente está visível é essa, e nós pusemos recursos públicos lá, conseguimos dinheiro no governo do estado, no governo federal e do município para atender a população de Amparo, não particular, não plano de saúde. Mas tudo bem, a diretoria sabe o que está fazendo e nós respeitamos. A vinda do AME para Amparo foi uma grande conquista, não só para Amparo, mas para toda a nossa região, que é o Ambulatório Médico de Especialidades. É um dos melhores equipamentos de saúde do Brasil hoje, presta relevantes serviços à nossa população, maravilhoso. Eu tenho conversado com pessoas de Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia, que elogiam por demais o AME, que usam o nosso AME. Só que o AME, quem paga é o governo do estado de São Paulo. Inclusive, na data de hoje, que nós estamos gravando o programa, está no Diário Oficial a liberação de recursos para esse ano. O governador autorizou no dia de hoje mais um ano de recursos para o nosso AME. Então, foi uma grande conquista do nosso governo também. E a reforma de todas as unidades de saúde. As unidades de saúde de Amparo não são como antigamente, aquela sala branca comum, é uma decoração muito bonita, valorizando o colaborador das unidades de saúde e principalmente o usuário das unidades de saúde. E, por último, a intervenção na Santa Casa na Sintra. Nós recebemos um documento do Ministério Público nos comunicando que os médicos fariam greve. Recebemos uma ligação da doutora Mirella, diretora do DRS7, Diretoria Regional de Saúde de Campinas,
que tinha um setor na Santa Casa que seria interditado e que o município deveria ajudar, fazer uma reforma lá, porque se interditasse a Santa Casa naquele momento, fecharia a Santa Casa e nós não conseguiríamos fazer toda a reforma no prédio que tem que ser feita. Então nós achamos por bem, fizemos uma reunião, achamos por bem fazer a intervenção. Que prefeito em sã consciência quer trazer um problema de um hospital para o seu colo? A prefeitura compra serviços dos hospitais para a população. Por que eu vou querer ser eu o gestor? O hospital é problemas diários, é muita responsabilidade. A troco do que eu vou querer intervir? Jamais passou pela minha cabeça, pela minha equipe, pelos advogados que me orientam. Mas a gente não podia fugir. Eu não posso ter medo. Se eu sou candidato, se eu sou prefeito, se eu sou eleito, eu não posso ter medo. Eu tenho que enfrentar o problema e assim o nosso governo fez. Fizemos a intervenção, foi um sucesso, fizemos muito bem feito, levantou o hospital, conseguimos sanar o problema. Tem dívidas, nós sabemos, elas estão sendo todas elas renegociadas. Hoje a Santa Casa melhorou muito, atende muito mais a população melhor, com mais serviços. Hoje tem serviços lá que a gente nunca imaginou que teria Amparo. Equipamentos de última geração estão hoje instalados e prestando serviços não só para a população de Amparo, mas para toda a região. E uma coisa que as antigas diretorias não fizeram, procurar os municípios vizinhos que usam os serviços da Santa Casa para vender esse serviço. Então, hoje a diretoria atual está conversando com Monte Alegre do Sul. Monte Alegre é uma cidade que sempre procurou Amparo. Quando eu estava na prefeitura, o prefeito Rodrigo procurou o município de Amparo querendo ajudar. O município de Santo Antônio de Posse, o antigo prefeito Bertinho da Grimaldi, também procurou e aportava dinheiro na Santa Casa. São os dois municípios. E agora está sendo conversado com Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, para que eles ajudem, paguem pelos serviços na Santa Casa de Amparo. Então a Santa Casa hoje está em outro patamar do que a população conhecia no passado. E vai melhorar mais ainda, mas sem intervenção. Não tem motivo para ter intervenção. Inclusive o prefeito tentou, no dia 29 de dezembro, tentou terminar com a intervenção, a justiça não foi favorável, nem o promotor, nem o juiz de direito, e depois, no dia 1º, ele fez aquele ato. A respeito disso, Jacó, me perdoe te interromper, eu gostaria de lhe perguntar, né, qual o seu posicionamento com relação a essas questões? Né? A intervenção, cobrança de estacionamento, nova diretoria, né, posicionamento do atual prefeito Carlos Alberto, né, de uma forma geral, como é que o senhor enxerga todo esse cenário? Tranquilamente. Quanto ao estacionamento, eu, Jacó, também sou contra. Eu também frequento a Santa Casa, vou visitar. Agora eu estou indo muito lá, estou indo quase todo dia porque eu estou ajudando. Eu quero ajudar, estou conseguindo recursos, conseguimos 10 leitos de UTI, conseguimos 13 novas enfermarias. Hoje estaremos recebendo mais equipamentos, inclusive hoje chegou a vacina no município de Amparo. Eu sou contra o estacionamento, só que a diretoria tem um bom argumento. O pessoal do sítio vem, isso eles falando, a diretoria antiga e os atuais agora. Parava o carro lá dentro. Lá tem furto, tem roubo, o pessoal vai praticar sexo lá no espaço do estacionamento, consumo de droga, roubo de moto, roubo de carro, furto de moto, furto de carro, furto de coisas dentro dos veículos. O pessoal vai na balada ali na região, para o carro lá para ir na balada. Então, quer dizer, tem que organizar. E quem é responsável? Se rouba um carro, a Santa Casa tem que indenizar a pessoa que teve o objeto furtado ou o veículo furtado. Então, eles alegam, agora está cobrando parece que R$3 a hora, e depende se passa a hora, vai diminuindo, alguma coisa nesse sentido. É a diretoria que tem que responder por isso, não é o prefeito. Não cabe à prefeitura. O prefeito atual, ele foi proibido de entrar na Santa Casa. Ele foi proibido.
Ele ganhou numa liminar, agora que ele pode voltar a entrar. Ele tem mais de 70 processos contra a Santa Casa de Amparo. Ele nem sócio da Santa Casa na Sintra de Amparo ele é para poder ir lá tirar a cancela. A cancela, o estacionamento tem um contrato com uma empresa. E tem que respeitar. Não pode achar que é prefeito, achar que é dono da cidade. Tem que ter humildade. Tem que procurar a diretoria da Santa Casa e conversar, fazer uma proposta. Depois do dia 1º, ele entrou com mais 4 ações querendo intervir na Santa Casa. Perdeu as 4 ações. Ministério Público deu contra, a Justiça deu contra e o Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador, deu contra. Então quem está certo? O prefeito com o seu discurso bonitinho ou a Santa Casa? A Santa Casa está salvando vidas. Nós estamos num momento muito delicado, temos que unir todo mundo e ajudar a Santa Casa. Queria agradecer aqui de público a Química Amparo, fabricante dos produtos IP, que prontamente atendeu o pedido da Santa Casa de Amparo e doou os equipamentos para criar mais 10 UTIs, que o dinheiro nós já conseguimos com o governador, com o secretário de Estado Marco Vignoli, que intercedeu na Secretaria de Estado da Saúde para arrumar o recurso para UTI, para salvar vidas em Amparo, que é o que está precisando. O prefeito, pelo contrário, queria fazer um hospital de campanha, sabe aonde? No AME. Hospital de campanha é muito bonito, a gente vê na televisão, mas é para cidades que não têm um espaço físico. Aí você monta o hospital de campanha, usa 1, 2, 3, 4 meses, depois o hospital vai embora. É alugado, é tudo alugado. A empresa leva, põe no caminhão e vai embora. Diferentemente, do nosso jeito, foi muito mais inteligente. Por quê? Ganhou a doação da Química Amparo. Nós conseguimos o recurso para custear essas UTIs durante 1 ano, Covid. Passado esse 1 ano, esses equipamentos já são da Santa Casa e nós vamos poder usar para outro tipo de doença. A Santa Casa vai crescer. Ela tem hoje 20 UTIs, ela tinha 8. Nós, no nosso governo, conseguimos 11 e agora mais 10. Nós vamos ter 30 UTIs. Que cidade do nível de Amparo, do porte de Amparo, tem tanto um hospital tão bom desse? Então a gente tem que unir nesse momento, parar de brigar, pedir encarecidamente para o Grêmio Beneficência Portuguesa atender o SUS também, inclusive porque está recebendo dinheiro SUS, atender melhor a população SUS, pessoas humildes que precisam. A Santa Casa está fazendo um bom trabalho, agora não dá para fazer hospital de campanha no AME, que vai desestruturar o AME, vai fechar o AME, vai parar as consultas para fazer um hospital de campanha que ele quer fazer, que é o que ele foi pedir no governo a semana passada. Então, deixa que saúde, o pessoal que está cuidando sabe o que fazer. O Fernando está indo bem, o pessoal técnico da Secretaria Municipal de Saúde do município de Amparo é um pessoal que conhece, que está se dedicando com afinco. Eu, quando prefeito, dava autonomia para eles trabalhar. Eu não ficava me metendo lá, querendo fazer da minha cabeça, do meu jeito. Eu só ajudava. Eles falavam o que precisa e eu ia no governo atrás buscar como estamos fazendo agora. Então, não concordo com a intervenção do prefeito, avisei o advogado dele, falei que a intervenção é muito complicado, falei que o hospital estava em ordem e está aí. A justiça não deu favorável ao prefeito. Então, quem está certo? Então, é essa a minha posição. A Santa Casa hoje está prestando relevantes serviços à população de Amparo e da região. Ok. Jacó, tão importante quanto a saúde é a moradia, né? O que seu governo conseguiu avançar com relação a esse assunto aqui para o município de Amparo? Muito, muito. Fizemos a diferença. As pessoas só lembram do momento da eleição, quando foi falado em número de moradias. Nós tínhamos um terreno maravilhoso, nobre, no município de Amparo, que era da Coab Bandeirantes. Esse terreno ficava ali na região do São Dimas Modelo, do lado de uma escola, do lado de uma creche, do lado de uma unidade de saúde da família. E eu me recordo, eu falei, pô, vou fazer casa lá, vamos comprar esse terreno da Coab Bandeirantes, que Amparo é a única que pode comprar, o município de Amparo. Só pode ser vendido para alguém esse terreno se o prefeito autorizar a venda.
Passadas as eleições de 2012, o prefeito Paulinho Miota autorizou vender e não nos avisou na transição de governo. O que aconteceu? Eu assumi janeiro, fevereiro, março. Quando eu fui na Coab Bandeirantes para comprar o terreno já tinha sido vendido para iniciativa privada, para fazer loteamento, para fazer predinho de apartamento para vender. Então, quer dizer, atrapalhou o nosso projeto. Foi para especulação imobiliária e não para casa popular. Mas mesmo assim, o secretário Paulo Marinho me ajudou muito. Nós conseguimos aprovar mais de 800 apartamentos com uma lei que o prefeito pode fazer, que é a área de interesse social. Então o valor de um apartamento cai, ele não tem lucro porque a Caixa Econômica paga esse valor para o empresário, possibilitando a população de Amparo comprar esses 800 apartamentos. Então isso já foi um trabalho do nosso governo. Conseguimos, com terrenos menores, mais de 200 unidades habitacionais para Amparo, que está andando, teve um problema na CETESB, nós resolvemos esse problema, já está autorizado pela CETESB, já tem a empresa vencedora, que vai construir mais de 200 unidades no município de Amparo. E vamos continuar trabalhando, porque agora essa parte técnica foi resolvida, entraram mais alguns terrenos para o município de Amparo, espero que o prefeito tenha bom senso, conte com o meu apoio, com a minha ajuda em São Paulo, pois, repito, sou da executiva estadual do PSDB no estado de São Paulo, sou presidente do partido aqui em Amparo, participo de reuniões quinzenais com todos os secretários de estado, com todos os assessores, com todos os deputados estaduais e federais do partido, e nós vamos continuar pedindo para a cidade de Amparo, principalmente Casa Popular. O prefeito de Amparo pode contar comigo, que nós temos o canal e já estamos conseguindo mais habitação para o município de Amparo. Ok. Jacó, Festival de Inverno, né? Por que o Festival de Inverno deixou de acontecer como era há alguns anos atrás? Simples e muito fácil de responder, professor. O Festival de Inverno, na administração que me antecedeu, recebia recursos da Petrobras. Todo mundo sabe que a Petrobras está envolvida na Operação Lava Jato. Inclusive, a investigação está meio parada, mas a gente sabe que antes de parar ela estava chegando na parte de eventos da Petrobras. Eu me recordo quando eu era vereador, eu perguntei a respeito de um orçamento do show do Roupa Nova, que eu fui procurado por um grande empresário de Amparo de shows. Falou, Jacó, um show do Roupa Nova custa... Ele passou o valor na época e falou, olha, eles estão vindo, só que não é a prefeitura, é a Petrobras que paga, quase o dobro do preço. Então era assim o Festival de Inverno de Amparo. Era muito recurso da Petrobras. E a gente fez sem recurso da Petrobras, com dinheiro do Tesouro, dinheiro do imposto que você paga. Só para ilustrar, os artistas que vieram em Amparo. Arlindo Cruz, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Diogo Nogueira, Almir Sater, Renato Teixeira, Fafá de Belém, Luciana Mello, Jair Rodrigues Filho, Os Filhos dos Caras, Maestro João Carlos Martins, Eliana de Lima, João Bosco e Vinícius, Gustavo Mioto, e nós também fizemos, mas não tinha estrutura financeira da Petrobras. A gente fez com dinheiro do município de Amparo. Então, é lógico, eles tinham shows toda semana. Era um mês de show toda semana, mas com dinheiro da Petrobras, que está envolvida na Operação Lava Jato. E Amparo, infelizmente, aceitou fazer isso, que foi bom para o povo. O povo queria festa. Foi feito festa, agora tem os desdobramentos das investigações lá na Justiça. Jacó, boa parte da população de Amparo, ainda falando sobre cultura, né, sonha com um teatro municipal aqui na cidade. Né? Existe um terreno já separado para essa obra, né? Ela não avançou. Né? Qual seria o motivo dessa obra realmente não ter se concretizado? Na verdade, não cabe ao município essa vontade de não ter avançado. O município conseguiu o terreno
terreno nobre, maravilhoso para o teatro, conseguiu a parceria com uma grande empresa de amparo. Quem mudou? A lei mudou. A lei de incentivo à cultura mudou 4 vezes. Mudou no governo Dilma Rousseff, mudou no governo Michel Temer e mudou agora no governo do presidente Jair Bolsonaro. Então não foi a cidade de Amparo, não foi o município de Amparo e não foi a empresa parceira que falou, não vou mais aportar. Eu vou aportar, desde que tenha uma lei clara e transparente. Antes, a Lei Rouanet, a gente podia captar o recurso com todo o valor do teatro. E a empresa entraria com esse valor, com a lei de incentivo. Só que mudou. Então, as leis mudaram. A vontade da cidade de Amparo, do meu governo, do governo Jacó, é sim fazer o teatro. Nós temos uma das melhores empresas que fez o projeto. Ela participou da Sala São Paulo, da Igreja de São Bento, no Rio de Janeiro. É uma empresa idônea, séria. A empresa parceira gostou do projeto, aportou, financiou o projeto que foi apresentado no Ministério da Cultura. Só que quem mudou a lei, repito, foi o governo federal. 4 vezes mudaram a lei de incentivo. Não foi o prefeito Jacó, não foi a prefeitura e não foi a empresa. O terreno está lá. Se o prefeito atual tiver vontade, eu ajudo. Eu me coloco à disposição dele. Eu sei que tem a briga política, vai falar que foi o Jacó, que não foi. Eu não ligo para isso. Pode falar que foi para ele, vamos bater palma para ele. Mas a gente sabe o caminho das pedras, só que tem que ter uma lei clara e transparente. E ver se ela não vai mudar de novo. Porque quem mudou foram as leis, não foi a gente. Por exemplo, lei de incentivo ao esporte. Nós conseguimos para Amparo um fato inédito na região. Só Amparo conseguiu fazer essa lei. Hoje nós movimentamos, nesse decorrer dos anos, mais de 6.000 crianças. Ginástica rítmica, atividades, judô, o voleibol. Amparo deu um salto no esporte nos últimos anos, no nosso governo, com lei de incentivo ao esporte. A lei não mudou, a lei é transparente, nós temos credibilidade nas empresas e as empresas aportavam na nossa Secretaria Municipal de Esportes, que fez a diferença. O Varziano, por exemplo, antes se cobrava taxa, nós não cobramos. Tinha problema lá de arbitragem que nós descobrimos e mudou a empresa de arbitragem. A gente sabe que tinha lá um problema seríssimo. Então, nós fizemos a diferença e com muito apoio da lei de incentivo. Só que de cultura mudou. Ok. Jacó, tema segurança. É nítido nas ruas de Amparo um aumento crescente de moradores de rua, inclusive muitos fazendo uso de drogas. Por que não foi possível erradicar esse problema ao longo do seu mandato? Não, isso não existe em lugar nenhum no mundo. Eu estive viajando, viajei a algumas cidades, fui para o Canadá, para os Estados Unidos. Todas as cidades do mundo têm um morador em situação de rua. É impossível uma cidade, se chegar um prefeito aqui e falar que resolveu, eu vou aplaudir e vou lá visitar a cidade dele. O que acontece? Nós aqui criamos um programa, nós dávamos toalha, sabonete, café da manhã, para o quê? Para ganhar, para conquistar um morador de rua, para ele se abrir com o nosso pessoal da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, que, modéstia à parte, é uma das melhores equipes que eu conheço. Eu conheço muita prefeitura aí e a nossa de Amparo é um pessoal dedicado, um pessoal sério. As nossas assistentes sociais, os nossos servidores da secretaria fazem um trabalho maravilhoso na secretaria. Na situação de Covid agora, eles estavam no nosso governo, até alimentação. O Doação tem um grupo aqui em Amparo, da Bruninha, que ela faz a entrega de alimentos para os moradores, remédios, sabonete e máscara de proteção e kits de higiene e limpeza. Então eu queria dizer o seguinte, tem morador de rua, toda a cidade tem. A gente tentou fazer o contato com a família, o porquê que a pessoa não volta para sua casa. Sabe que a família responde? Nós não queremos ele aqui em casa, porque ele dá problema, ele tem
desvio disso, desvio daquilo, tentou machucar a mãe, o pai. E a assistência social de Amparo dá colo, dá atenção. Diga-se de passagem, o Carisma de Amparo faz um trabalho maravilhoso. Tinha todo o nosso apoio, nossa atenção. Espero que continue tendo também uma palavra aqui de carinho com o pastor Wilson, que toca lá o Carisma. São mais de 70 homens que moravam na rua, que nem a rua quer, estão lá no Carisma, sendo cuidados. E os de rua de Amparo, no nosso governo, tinham atenção. Só que você não pode pôr no carro, forçar ele a entrar num ônibus e ir embora. E você comentou da segurança também, dizer que nós encontramos o município de Amparo com uma frota bem defasada. Nós mudamos toda a frota, investimos. Hoje a Guarda Civil Municipal tem uma sede própria. Ela estava numa sede que era um local que era tipo um quiosque para artesanato. Hoje não, hoje ela está numa sede própria. Tem uma equipe de servidores, colaboradores da Guarda Municipal que fazem a diferença. Amparo, no meu governo, era considerado a terceira cidade mais segura do Brasil. Espero que continue. Hoje o comandante atual lá é uma pessoa séria, conheço. É uma pessoa que, tenho certeza, vai continuar fazendo um bom trabalho frente à Guarda Civil Municipal. Então, dizer que a segurança nós investimos pesado. Infelizmente, não conseguimos monitorar todo o município porque o atual prefeito atrapalhou no projeto lá na Câmara Municipal. Mas eu tenho certeza que ele vai investir em segurança, que é muito importante. Ele deve ter um projeto bem arrojado, mas vai precisar de dinheiro e vai precisar da Câmara. Mas segurança, nós fazemos a diferença. Amparo é uma cidade segura hoje. Jacó, com relação à GCM, o que foi possível avançar no seu governo e melhorar? Exatamente, a troca da frota, toda a troca da frota, a sede nova, hoje tem uma sede nova, com sala de monitoramento, com sala, com refeitório. Repito, antes era num quiosque de artesanato, um local totalmente inapropriado. Hoje eles estão num local totalmente feito para ser a sede da Guarda Municipal. Foi feito investimento, cursos, os guardas civis estão preparados, recebem treinamento. Hoje eles têm, assim, estão motivados a trabalhar. A gente sabe a questão do salário, respeitamos, sabemos as dificuldades. Repito, pegamos o pior momento do país para ser prefeito. Mas agora o país está crescendo. Deixei nos cofres do município, eu ainda não tenho o relatório, porque quando fecha o ano, dezembro, até o dia 15, 20 agora, é que nós vamos saber quanto ficou no caixa. Mas de 10 a 15 milhões de reais deixei nos cofres da Prefeitura de Amparo. Esse recurso, espero que o prefeito olhe com carinho para o servidor. Essa economia que nós fizemos no decorrer do ano de 2020 foi pensando no salário do servidor, que agora vai ter o dissídio, agora em janeiro. Espero que o prefeito tenha bom senso e dê um repasse, porque o dinheiro nós deixamos para ele. Deixei mais de 15 milhões de obras em andamento, 4 milhões de obras, se você me permite, de emendas parlamentares dos deputados que ajudam o município de Amparo. Eu já fiz aqui uma anotação, até só para ilustrar, que é importante que vocês saibam. Isso aqui tudo é recursos que nós deixamos do governo federal e do governo do estado. Infraestrutura na Chácara Bocaina, Avenida Nossa Senhora do Amparo, 200 mil reais. Parque do Sol, primeira fase, 150 mil reais. Pavimentação Rua Carlos de Campos, 250 mil reais. Centro Esportivo Leonídio Rossi, 200 mil reais ali no Velho Bol. Loteamento Alto da Serra, etapa 1, 200 mil reais, etapa 2, mais 200 mil reais. Infraestrutura, pavimentação Parque do Sol, etapa 2, 150 mil reais. Ruas do município, Ana Bernardino, Jardim São Roberto, aquelas ruas de bloquete para asfaltar tudo, quase 300 mil reais. Rua José Lourenço Gomes, Rua Amadeu Gomes de Souza, Rua Francisco Assis do Prado, Rua José Silveira Franco, no Jardim São Roberto, 500 mil reais. A aquisição de academias ao ar livre em 10 locais no município de Amparo e playgrounds para as crianças.
Programa de desenvolvimento, pavimentação dos municípios, pavimentação de estradas vicinais. 960 mil reais. Então, isso aqui tudo é que nós estamos deixando para o atual prefeito. Então, ele vai ter muita coisa para inaugurar, que é coisa que nós deixamos no nosso governo. E também, só para que a população saiba, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, quando eu assumi, era na faixa dos 200 mil reais. E a gente fazendo campanha, a gente conseguiu chegar na casa de 1.689.000 reais. Dinheiro do Fundo da Criança e do Adolescente. Fundo Municipal de Assistência Social, mais ou menos 500 mil reais em 2012, hoje 2.700.000. E do Fundo Municipal do Idoso, de 53 mil reais, hoje 258 mil reais. Então, essas são algumas conquistas importantes que o nosso governo, trabalho, relacionamento, conseguiu melhorar para a nossa cidade de Amparo. Muito bem, Jacó, infelizmente estamos chegando ao final dessa entrevista, mas eu gostaria de fazer duas perguntas finais para o senhor, né? O senhor tem atuado aí junto ao governo do estado, especialmente com relação a essa questão da Covid-19, né? Então, quais considerações o senhor poderia fazer a respeito para a população de Amparo, a respeito da Covid-19 do seu trabalho, e qual o seu futuro político, né? Qual é o futuro político do Jacó? Um prazer. Quanto à Covid-19, temos acompanhado desde o dia 4 de janeiro, estou indo à sede do governo paulista, no Palácio dos Bandeirantes, no Instituto Butantan, na Secretaria de Estado da Saúde, reivindicar e pedir para a cidade de Amparo. Queria dizer à população de Amparo que continue usando máscara, continue higienizando as mãos, lavando as mãos é mais importante que higienizar com álcool. A água e o sabão é muito melhor, é muito mais eficaz. O uso da máscara, evitem sair, infelizmente é um vírus que está aí. Eu tenho entrado na UTI, tenho ido nos hospitais, ainda continuo tendo acesso em outros locais. A situação é muito delicada. Peço a todos que respeitem as autoridades sanitárias. Dizer que no que diz respeito à pandemia foi feito no município de Amparo. Esses dias o prefeito parece que usou um programa para falar: o prefeito me deixou 70 reais. O que ele queria? Que eu não gastasse o dinheiro? O dinheiro era até final do mês de dezembro. Eu não sabia se ia ter ou não, se estender o programa. Ainda bem que eu usei, né, prefeito? Puxa vida, o senhor ir para uma emissora falar que eu deixei 70, o senhor que vai buscar mais. E se o senhor não tiver, assim, não competência, não tiver os canais, eu vou ajudar o senhor a buscar mais dinheiro, como já ajudei agora. Está publicado no Diário Oficial de hoje, 2.700.000 reais para a Santa Casa de Amparo, trabalho nosso. Então, prefeito, tem que usar o dinheiro. Dinheiro não é para ficar no caixa. O lucro do município é o dinheiro que entra usar para a população. Não tem que ficar dinheiro e eu não tinha que deixar dinheiro para o senhor. Então nós fizemos bem. Os polos Covid criados em Amparo é uma ideia dos funcionários, dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde no município de Amparo. Ele foi copiado por diversas cidades da nossa região, inclusive a ONU fez referência aos polos Covid, elogiando o polo Covid. Então nós fizemos o que nos cabia naquele momento, que foi a primeira onda do Covid, trabalhamos direitinho. A população acompanhou, limpamos as ruas do município de Amparo, higienizamos. A Química Amparo, fabricante do IP, criou um produto especial para a cidade de Amparo, tinha até perfume, mas o mais importante é que tinha o ativo que matava o vírus da Covid. Nós limpamos as ruas, o comércio, os bancos do município de Amparo, as instalações no entorno dos bancos, dos supermercados. Dizer que não é o comércio que é responsável pela proliferação do vírus, são os eventos, as festas, as reuniões, onde as pessoas não tomam cuidado, não usam máscaras. O comércio está sobrevivendo, está pagando salário, está pagando, fazendo a economia de Amparo não quebrar. Então tem que ter bom senso. O comerciante sabe trabalhar. Ele também está pondo a vida dele em risco.
porque ele está atendendo ali, mas ele toma cuidado. Tem todos os cuidados no comércio. O problema não é o comércio. Outra coisa importante, dizer que nós temos que respeitar, sim, as autoridades do município, do governo do estado e governo federal, a Organização Mundial de Saúde. A vacina está aí. A vacina do Butantan era só para o estado de São Paulo. Aí o governo federal veio, pediu, o governador Dória abriu mão, foi para o Brasil inteiro. A vacina de São Paulo está salvando vidas no Brasil inteiro. Então, vamos pedir a compreensão, pedir para que entre em paz lá o governo federal, o governo do estado, conseguir os insumos que vêm da China para o Instituto Butantan fazer mais vacina para que todos nós recebamos essa importante vacina para salvar vidas. A nossa prioridade hoje é salvar vidas. A população está preocupada, está com medo e quer de nós, homens públicos, quem está no governo ou quem tem influência no governo, é trabalhar. A minha prioridade hoje é ajudar o município de Amparo, algumas cidades até do entorno, para conseguir mais recursos, mais ações voltadas para combater a Covid. Tenho 2 convites, um para Brasília e um para São Paulo. Estou aguardando a questão de documentos e eu prometo em breve, se você me convidar para uma outra entrevista, falar um pouquinho mais do que vai ser o meu futuro aí, porque na verdade eu não sou supersticioso, mas eu só comemoro a hora que tiver no Diário Oficial. Então vamos aguardar mais um pouquinho aí, mas eu tenho o convite para ir trabalhar no governo do estado e trabalhar na Câmara, no Ministério em Brasília. Tá certo, Jacó. Agradecemos demais sua presença, muito obrigado, né, diante de tantos afazeres aí no seu dia a dia, está aqui conosco, participando dessa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Os internautas agradecem e, sim, até uma próxima entrevista com você, Jacó. Muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando o canal Educação e Business de hoje. Não se esqueçam de acessar os conteúdos e verificar sobre o Vestibular Unifia. Você tem vários canais de acesso disponíveis para maiores informações, como o e-code que está na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia, nossas redes sociais ou o telefone 19 3907 9870. Venha estudar conosco e transforme seu futuro. Acesse nossas redes sociais, curta a página da Unifia no Facebook e se inscreva em nosso canal do YouTube. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Muita saúde para todos nós. Uma ótima semana para todos nós.